Bom, boa noite. A gente agradece mais uma vez a presença de todo mundo aqui. Galera, se vocês quiserem sentar, pode. A gente está na terceira edição do Espaço Sideral. A gente fica aqui até o mês que vem, no CCBB. Para quem está chegando hoje, a gente relembra que o Sideral é um projeto multimídia. Ele aborda diferentes linguagens e ele é um projeto que nasceu da rua. A gente é um grupo de mais ou menos 10 produtores e ativistas, artistas que se conheceram ocupando as ruas do Rio de Janeiro nesses últimos anos aí, num processo de entender o espaço público da cidade como um ambiente criativo. A gente sempre dependeu da tecnologia para sobreviver, já que a gente é produtor independente e a gente conviveu com ela como uma ferramenta de sobrevivência mesmo. E quando a gente conseguiu a oportunidade de estar aqui no CCBB, a gente pensou em abordar a tecnologia justamente como uma ferramenta de naturalidade. Assim. A gente observou que a tecnologia normalmente é tratada num viés meio exótico, assim, de investigação ou de futurista, e o que a gente quer fazer aqui é mostrar que ela está ao nosso alcance para que muita coisa seja feita artisticamente, politicamente, ou o que quer que seja. O debate, no primeiro mês, a gente discutiu cinema, a gente teve alguns coletivos de audiovisual, alguns cineastas. Mês passado a gente discutiu a música e hoje a gente está discutindo cidade, que eu abri essa conversa falando de cidade por isso. A gente fez questão de trazer o debate da cidade por conta da nossa origem e a discussão de hoje aborda, de certa forma, isso, a democracia dentro do espaço das cidades ou a democracia dentro do espaço das comunidades e como que a tecnologia pode estar ajudando nesse contexto. Eu ia mostrar um vídeo, mas eu vou pular essa parte. Mas, para manter a tradição que a gente vem fazendo, eu vou ler já que a gente está falando de multilinguagens e multi-interpretações artísticas, eu vou ler um breve poema do Ferreira Goulart, que trata justamente dessa noção da cidade como um ambiente dicotômico entre o anonimato e a coletividade, né? Acho que é uma obrigação nossa, já que a gente se conheceu nesse processo de interpretar a cidade como um ambiente criativo, trazer uma reflexão breve sobre o que é viver no espaço da cidade e o que representa estar aqui num centro cultural público, formal, vindo da rua. Estamos na cidade, sob as nuvens e entre as águas azuis. A cidade, vista do alto, ela é fabril e imaginária, se entrega inteira, como se estivesse pronta. Vista do alto, como seus bairros e ruas e avenidas, a cidade. É o refúgio do homem, pertence a todos e a ninguém, mas vista de perto, revela o seu túrbido presente, sua carnadura de pânico, as pessoas que vão e vêm, que entram e saem, que passam, sem rir, sem falar, entre apitos e gases. Há o escuro sangue urbano, movido a juros. São pessoas que passam sem falar e estão cheias de vazios, de vozes e ruínas. És Antônio? És Francisco? És Mariana? Onde escondeste o verde, clarão dos dias? Onde escondeste a vida? Que em teu olhar se apaga, mal se acende. E passamos, carregados de flores sufocadas, mas dentro, no coração, eu sei, a vida bate. Subterraneamente, a vida bate. Em Caracas, no Harlem, em Nova Delhi, sob as penas da lei, em seu pulso, a vida bate. É essa clandestina esperança misturada ao sol do mar, que me sustenta essa tarde, debruçado na sala do CCBB, na América Latina. Com essa introdução sobre a cidade e a discussão de que forma a gente pode entender o espaço urbano como um ambiente criativo e mais comunitário, eu agradeço a presença do Marlos e do Bruno aqui. E eu tomei uma bronca do amigo nosso, o Marcos Quental, o produtor também nosso, que eu vim apresentando as pessoas por elas, assim, que nem classicamente as pessoas costumam fazer na comunicação, dar um lead sobre o cara. Eu não vou fazer isso hoje não, eu vou passar o microfone e pedir para que cada um se apresente da maneira que quiser, sem burocracia, e aí a gente segue essa troca de ideia.
Beleza? Boa noite, pessoal. Eu sou o Marlos Araújo. Primeiro, agradecer o convite do Sideral e do CCBB. Eu sou designer formado pela UFRJ e trabalho já há um tempo com interatividade e aí acabei, ao longo da trajetória, assim, trabalhar com programação. E aí o projeto que eu vou mostrar hoje, eu vou tentar conectar ao máximo com o tema do debate, né? Mas eu acho que vai rolar essa conexão, porque é um projeto muito ligado à cultura digital. E então tem todas essas interseções, assim, né? Pô, até da minha trajetória como designer, quando eu entrei na programação, e aí o que o mundo estava vivendo no contexto que a gente criou aquele projeto, e o mundo hoje como está, né? E as reverberações, assim, nessa construção criativa da cidade. Bom, é isso. Boa noite, pessoal. Sou o Bruno. Também queria agradecer o convite. A Gisele também, que foi super legal, assim, durante o processo todo, desde que a gente começou a conversar, né? Bom, eu sou analista de sistemas. Trabalho há muitos anos no mercado de telecomunicações, mercado corporativo, mas também há muitos anos faço projetos voltados para a área social. E aí, o conhecimento dessa área de telecom, tecnologia, acabou juntando um grupo de pessoas que já vem há anos conversando sobre novas formas de trabalho e redes, né, que é a paixão da galera, assim, que trabalha junto na Colab. E aí a gente finalmente, depois de alguns anos de conversa e tentativas e possibilidades, a gente conseguiu achar uma forma de conseguir começar a trabalhar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Isso é um trabalho que eu faço porque eu gosto, porque tem relação com o ideal de vida mesmo, mas eu também trabalho no mercado corporativo para sobreviver. Não, então agora pode ir. Você... Não, então Tem um vídeo, eu né? vou fazer a apresentação aqui. Beleza, beleza. Depois a gente volta. Bom, então, pessoal, eu vou mostrar esse projeto que é o Bicicletorama, que ele é um jogo que a gente criou pro Festival de Cultura Digital do Circo Voador, eu e mais um grupo de amigos, que ele é um autorama feito com bicicletas, assim. Nós pegamos 4 bicicletas, colocamos eletrônica, hackeamos elas, assim, e fizemos um jogo estilo arcade, assim, estilo Atari, meio que um jogo retrô. E foi interessante, assim, porque o Circo Voador tinha esse evento que era para discutir arte digital e tudo mais. E a maioria das instalações sempre são uma coisa mais contemplativa, tem até uma certa interação. E a gente decidiu chegar de cara e, vamos fazer um jogo e ver o que vai acontecer, né? Ver se vai ser bem recebido dentro de um circuito meio de arte digital que estava se configurando ali. E eu vou contar um pouco desse processo e o que a gente aprendeu nesse processo, né, na construção dessa ideia. Aí aqui a rapaziada que fez o projeto comigo, né, todos ligados ao design e que trabalham com instalações, multimídia, programação para o mercado também. E quando surgiu essa oportunidade, a gente falou assim, que legal, vamos unir esforços para bolar uma ideia nossa, um projeto autoral, o que vai ser essa ideia e tudo mais.
E todos nós fazíamos parte dessa rede, que é um grupo de Facebook, que é o Encontros Digitais, e que a gente também promovia encontros, oficinas, debates em torno dos assuntos da cultura digital, de web design, de inteligência artificial e game design e tudo mais. E a gente recorreu a essa rede, foi legal porque a gente há tempos que se encontrava, falava sobre os assuntos e sempre falava, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque no fazer que você traz o aprendizado, né? Não basta eu chegar e dar uma oficina de Arduino, mostrar alguma coisa de WordPress, web design, porque a pessoa só vai aprender quando colocar a mão na massa. E a gente estava com isso na cabeça. Quando surgiu o convite, a gente finalmente viu a oportunidade de... Desculpa. Aí, como esse grupo ele tem um fluxo de informação muito grande, né? Chegou um dia essa referência, e nem vou esconder nem nada, assim, porque o Bicicletorama, na verdade, é uma adaptação desse trabalho. Mas a gente falou, muito legal, o cara chegou em casa, botou uns objetos, botou uma câmera e reconheceu esses objetos, né? E fez um circuito, fez um joguinho. Isso foi um dos links que rolavam lá no grupo, que a gente achou muito legal. E quando a gente veio com a ideia de fazer um jogo, a gente lembrou logo desse jogo que não é nem um jogo, né? É um experimento de um cara. E a gente falou, pô, vai ser muito legal se a gente fizer algo parecido com aquilo, mas aí como é que vai ser? A pessoa vai chegar com um celular, vai ser um jogo que as pessoas que não se conhecem vão lá e jogam e entram ali, não sei o quê. Tava tudo meio nebuloso ainda, né? A gente fez uma reunião e tal. E aí a gente teve a ideia de criar uma ideia para discutir a Rio+20, porque esse evento era em 2012, em julho mais ou menos, e a cidade estava se mobilizando para receber a Rio+20, mas também tinha, esqueci o nome, mas tinha o evento paralelo que estava rolando. Cúpula dos Povos. E a gente falou, pô, vamos de repente levar essa discussão para o Circo Voador também, isso vai ter dentro do tema. E a gente falou, cara, vamos usar a bicicleta em vez de carro, né? Porque a situação que a gente tem no Rio de Janeiro, em todas as cidades do Brasil, é um descaso com os outros meios de transporte, não só a bicicleta, mas assim, né? Tem um certo privilégio a quem usa o carro. E a gente enxergava isso como a mobilidade como uma questão importante de discussão da cidade, né? É muito perigoso andar de bicicleta no Rio de Janeiro, se você quer se deslocar. A ciclovia só tem nos lugares mais turísticos, né? São ciclovias de lazer. E a gente resolveu escolher a bike assim como um eixo, como o herói do nosso jogo e que ia guiar. E aí a gente entrou numa discussão, pô, mas aí como é que a gente vai fazer? Pô, vai ser uma bicicletinha digital e tudo mais. E nessa época eu já tinha um trabalho com instalação digital, né, trabalhando com projeção e tudo mais, mas eu estava começando a aprender a trabalhar com Arduino. E aí eu coloquei na roda assim, né, pô, eu posso ajudar a bolar uns sensores e a gente faz isso com bicicleta de verdade, não tem celular, não tem nada. Vamos fazer uma coisa estilo fliperama, porque ainda vai ser um resgate também dessa cultura do arcade e tudo mais. E aí a gente bolou essa ideia de que nós íamos ter essas bikes suspensas com rolo de treinamento de triatlon. E a bicicleta ia estar ligada, tinham 2 sensores, né? Um de velocidade, que é o velocímetro, e um do guidon. Isso estaria ligado a um Arduino, que é essa caixinha que está ligada num computador, né? E o computador estaria ligado a um projetor e um Kinect, que, como cada um queria usar o projeto também para aprender alguma coisa,
eu estava com a parte de eletrônica, a gente se dividiu, então tinha uma galera que queria aprender um pouco mais de visão computacional, que é usar o Kinect, aquele sensor do Xbox, que reconhece o corpo da pessoa. Na verdade, aquilo é uma espécie de scanner 3D, então a gente colocou como desafio também usar aquela câmera para escanear o espaço e fazer uma pista generativa, que as pessoas pudessem alterar o circuito e tudo mais. E como era um projeto meio ousado, a gente acabou comprando um barulho meio grande, mas foi legal porque a gente estava nesse universo da cultura digital e aí a gente falou, cara, precisamos de um projetor. O cachê que o circo ia fornecer pra gente ia ser usado, mas não ia dar para fazer o projeto inteiro, né? Então a gente viu, porra, tem que ter um computador, tem que ter um projetor. A gente colocou o projeto no Catarse e foi uma experiência muito interessante porque a gente estava vendendo uma coisa que não existe, que estava só na ideia. Mas a gente tinha bases, né, para seguir em frente. E então a gente já sabia quais tecnologias a gente ia usar, né? Nós íamos usar o Arduino, que ele é um microcontrolador que você pode programar ele, colocar sensores e atuadores eletrônicos. E a gente também tinha um Kinect, que já é uma coisa mais high-tech, é uma coisa esse sensor do Xbox. E a gente usa uma plataforma de programação livre também, que é o Open Frameworks, que ele é muito parecido com o Processing, para quem conhece essas linguagens de programação voltado mais para artistas, né? O Open Frameworks também é uma dessas tecnologias. Mas mesmo a gente trabalhando com coisas que parecem ser de outro mundo, assim, de uma tecnologia super avançada, a gente estava trabalhando muito nessa escala da gambiarra, assim, de como que a gente vai resolver essa história do guidon, como é que a gente vai fazer o velocímetro. E foi um aprendizado muito legal porque aqui, né, essas fotos de cima, por exemplo, são o guidon, né? A gente comprou umas ferragens em loja de material de construção, assim, mas esses L's de janela para fazer moldura e tudo mais. Colocamos um botãozinho daqueles de rádio que ia girar e colocamos um fio de silicone que quando você gira o guidão ia girar aquele botão de rádio, e aí a gente resolveu esse sensor. O velocímetro é essa ampolazinha que está embaixo, que tem 2 metais e quando você passa um ímã ele faz contato, ele fecha o circuito, né? E a gente foi pesquisando e foi vendo assim, né? Porra, como que é barato. Tirando o projetor e o Kinect, a gente estava realizando uma coisa com materiais muito baratos, né? E esse universo da eletrônica do Arduino, eu acho que isso foi a coisa mais legal, assim, para mim nesse processo, que quando eu comecei primeiro programando o Arduino lá na UFRJ, junto com um núcleo de pesquisa e tal. Eu nem me interessava pela parte de soldar e tal. Eu curtia mais ficar pensando na dinâmica da inteligência dos sistemas e tudo mais. E aí o Bicicletorama foi esse projeto que eu resolvi, tem que aprender o mínimo para fazer esse projeto. O mínimo foi possível, porque era tudo muito simples, né? O velocímetro, por exemplo, ele é um conta-giro ali. O ímã passou e você contou mais um impulso, mais um impulso. Mas o Arduino é uma plataforma que abriu o mundo, assim, né? De poder ir no centro do Rio e ver como as coisas são baratas. E é tipo um Lego imenso, né? Você começar a trabalhar com eletrônica e ver como uma plataforma como essa permite que a gente tenha um potencial criativo muito grande, assim. Abre muito leque de opções. E a gente tocou o projeto assim, no esquema gambiarra, mas a gente trazia um pouco dessa bagagem assim, do design. Então a gente desenvolveu a parte do hardware assim, na gambiarra, mas tinha também a parte do software, que a gente se baseou
em algumas referências, né? A bicicleta de Belleville, o cara que tinha lá uma coxa enorme para fazer o personagem. E os personagens feitos no esquema dos joguinhos antigos, né? De Atari, todos pixelados. E a gente trabalhou muito no processo colaborativo mesmo e remoto, assim. Que conciliar com o trabalho e com tudo é muito difícil, né? Mas isso mostrou a importância também da internet, da conectividade que a gente vive hoje, como a gente consegue se organizar, né, coletivamente, de formas que, no caso do nosso projeto, o Carlos e o Harrison estavam desenvolvendo a física do jogo, por exemplo, esses embriões aí batendo na estrutura, enquanto eu estava avançando na parte da eletrônica, por exemplo. E aí a gente um dia se encontrou e em meia hora a gente colocou as duas coisas juntas, né? Porque eu tinha esse gráfico de velocidade, por exemplo. E aí logo depois a gente viu o protótipo que eles tinham feito da bicicleta. Na hora a gente não estava nem com a bike ainda, estava fazendo uma gambiarra ali com uma ventoinha e com imã. E a gente ficou super feliz que, porra, deu certo. A primeira etapa de fazer eletrônica comunicar com o jogo deu super certo. Depois a gente foi para a etapa mais complexa, que é a tal da visão computacional, de botar o Kinect enxergando aqueles objetos e a bike tinha que bater ali e voltar, porque esses iam ser os obstáculos, iam formar o circuito da pista, né? Mas assim, fora as descobertas tecnológicas, o que foi engraçado é que a gente fazia esses vídeos muito para conectar já com as pessoas no grupo lá nosso de tecnologia, para falar, olha, a parada tá ficando pronta, falta verba de comprar o projetor, falta verba disso, daquilo. E sem querer, no final do projeto que a gente viu assim, pô, a gente acabou fazendo um processo de open design, porque lógico, a gente não estava botando ainda o código aberto na internet, mas a gente estava abrindo todo o processo. E isso foi muito legal, porque isso dava uma certa credibilidade, mesmo aquilo não estando pronto, né? A gente já se conectava com as pessoas e isso foi gerando uma repercussão. Mas além disso, tinha um amigo nosso também que estava cuidando da parte mais visual do jogo, dos bonequinhos e tal, e ele também ficou fazendo a nossa campanha do Facebook, que criou uns memes e tudo mais, pra gente não ficar todo dia também assim, entra lá no Catarse, pessoal, pô, colabora lá com o nosso projeto e postar a mesma foto, o mesmo vídeo. Então a gente foi fazendo essas brincadeirinhas e vários amigos colaboraram, não só financiando o projeto, mas fazendo desenhos. Esse cartaz é do Malvão, um amigo nosso. E aí foram muitas imagens feitas e a gente conseguiu concluir lá a nossa verba, que não era nem tanto assim, né? Era R$5.000 que a gente queria lá para comprar um projetor meio simples e os custos do projeto. E a gente teve a experiência de ir lá para o Circo Voador montar o nosso jogo e foi muito legal. A recepção do público foi muito boa. A gente se deparou também com várias coisas interessantes, porque a gente foi aprendendo à medida que ia fazendo, né? O que gera a conectividade? Será que chegar lá e montar uma estrutura e esperar o público vir? Então a gente viu assim, a gente tem que ter uma caixinha de som, vamos botar as músicas do Rock and Roll Racing. Aí o Carlos, ele tem já um histórico assim, meio de vir da fazenda e tal. Ele assumiu assim o espírito peão e boiadeiro e foi o narrador assim das corridas. E aquilo chamava o público, criava uma empolgação. E aí a gente acabou criando a nossa experiência, que aquilo virou uma célula dentro do Circo Voador. Estava rolando um mini evento ali, que as pessoas ficavam em volta.
chegavam umas pessoas, não entendiam o que estava rolando, tinha outros pedalando, tinha outras pessoas mexendo na pista. E aí a gente viu nesse processo tudo que deu certo sem a gente esperar, né? Porque a gente queria pesquisar o Kinect e fazer uma coisa interativa, mas aquilo, na verdade, a gente viu que servia para muito mais coisa, né? Na hora que a gente estava mexendo na pista, a gente convidava os outros, pô, vamos montar um circuito mais difícil, agora que a galera aprendeu a jogar. E aí a gente já interagia com as pessoas que estavam de fora do jogo e viu como aquilo era interessante, assim, né? E ao mesmo tempo a pessoa já entendia assim, caraca, então se eu boto a mão aqui, se eu coloco o carrinho, isso muda e tudo mais. E fora isso, a gente viu que até os problemas técnicos que a gente tinha de, caiu o sensor, quebrou não sei o que, o imã saiu do lugar, era legal também esse esquema de gambiarra na nossa experiência, porque criava uma relação nossa de que tinha feito o jogo com o pessoal que estava jogando. E dali vinham as conversas, né? Pô, vocês fizeram, que jogo é esse? Por que vocês fizeram isso? Tal. E a gente mostrava ali que era também, criava um espírito de sentimento único, de que, eu tô jogando um protótipo, né? Isso aqui tá em fabricação. E as coisas têm um uso, assim, na parada. Mas eu acho que até as nossas tentativas depois dessa experiência de melhorar e aperfeiçoar eletrônico o jogo foge um pouco disso que a gente percebeu, que é legal você mostrar um processo aberto, porque certas pessoas valorizam até mais, né? Aquilo cria um link maior com as pessoas. E foi mó barato, porque depois nós ficamos meio famosos, aparecemos na TV e tal. Esses daqui são o Carlos, que está com o microfone, é um designer e programador que assumiu a narração, né, do jogo. E essas duas figuras são os dois finalistas, porque a gente também comprou uma bicicleta. Demos uma de Luciano Huck mesmo e, aí vamos fazer um campeonato. Quem venceu o campeonato, várias baterias, várias sessões e tal, vai levar uma bicicleta. E esse moleque, eu esqueci o nome dele, de Santa Teresa, ele chegou lá desavisado no circo voador, tava andando de mochila na bicicleta. Quando ele soube que tava valendo uma bike, aí que ele incorporou o atleta, assim, e andou pra caramba. E a galera, habilidosa mesmo, assim. Vou mostrar um trechinho pra vocês do jogo, porque todo mundo chegava lá, aprendia a mexer na bike e tudo mais, mas essa galera, eles já estavam treinados e eles não erravam, assim. Eles pedalavam, faziam a curva já perfeita. Foi uma experiência eletrizante, assim, né? E no final, eles deram depoimentos de por que a bike era importante. Então a gente ainda aproveitou ali que tava com uma estrutura de som, que o circo voador ficou meio assim, né? De, vai botar música, tá tendo show ali do lado, né? Mas a gente aproveitou a ocasião pra, agora diz aí, né, o que você acha da bike, a bike na cidade. E aí depois dessa experiência no circo voador, a gente levou o projeto para alguns lugares e, coincidentemente, a gente acabou indo muito mais pro meio, assim, pro nicho da educação e das oficinas do que do entretenimento, da instalação de arte, né? E eu acho que isso foi muito legal. Eu estava até falando com o Bruno antes sobre a experiência de dar aula na Kabum, que veio por uma oportunidade de apresentação do Bicicletorama, né? Rolou um convite de dar aula lá de gambiarra e arte digital e fazer uma conexão, e nós montamos o Bicicletorama lá como atividade também para mostrar para os alunos da Kabum como é montar uma instalação dessa. E aí foi legal que a gente deu uma palestra e depois, em 1 hora, a gente montou o Bicicletorama com 2 bikes. Então deu para a gente falar sobre o projeto e mostrar como
tá dentro de uma coisa simples, assim, né? De se você se dedicar a fazer e se envolver nesses projetos colaborativos, você pode fazer coisas complexas, parece ser complexas, né? Aí apresentamos também na Semana de Ciência e Educação lá em Niterói. E aí isso daqui é uma imagem de assim, né? E o projeto foi evoluindo, a gente foi tentando melhorar os sensores, fomos aprendendo, né? Esse aqui é um kit que usa cabo de rede, é uma coisa mais plug and play e tudo mais. E fora isso, veio a onda, logo depois, a gente ainda estava meio na onda da cultura digital, né? E aí surgiu um novo termo que era cultura maker, com a impressora 3D e tudo mais. E aí quando a gente percebeu, a gente já estava trabalhando dentro dessa cultura também, né? E a gente viu como esses processos, assim, como é importante a internet, né? O que da internet, muita coisa surgiu a partir daí. O próprio Arduino, a própria impressora 3D, que era uma tecnologia que a patente já tinha caído há muito tempo, mas assim, é a colaboração online de várias pessoas no mundo todo que fizeram essa coisa prosperar. E aí essa impressora 3D, eu comprei um kit que eu montei, foi um curso assim, né, que eu fiz. E o primeiro projeto assim funcional que eu fiz, além das besteirinhas de chaveirinho para aprender a usar a impressora 3D, foi o velocímetro do Bisquetorama. E foi um dia muito chocante para mim, porque eu fiz até esse vídeo mas porque eu tinha achado inacreditável, que eu tinha feito um projeto no SketchUp que eu nunca tinha usado. Aí eu finalmente ia ver assim, porra, vou ver se a minha impressora 3D tá na escala, né? Se eu imprimir 1 centímetro, será que vai ser 1 centímetro? Aí ela imprimiu perfeito, assim. E aí eu fiquei de cara que agora eu tô fabricando, tô industrializando em casa e aperfeiçoando os meus próprios projetos, né? E fiquei impactado assim com a possibilidade da impressora 3D também, né, no mundo, assim, né? Pô, o que vai vir agora com essa tecnologia? E fiquei impressionado também, né, como que a tecnologia digital, a internet, permitiu um avanço também da tecnologia física mais palpável e tudo mais. E aí essas fotos são já desse ano do Clube Maker no Olab, que o Olab é um makerspace aqui no Rio, que tem uma série de trabalhos e promove várias oficinas e encontros para estimular a discussão da cultura maker. E aí eu levei como proposta o Bisquetorama como uma série de oficinas, porque eu falei assim, eu acho que vai ser legal levar para a galera não uma oficina básica de Arduino, porque o Bisquetorama ele já é uma coisa básica, mas vamos tentar mostrar o básico para a galera e criar uma instalação em cima disso. E aí a gente acabou fazendo essa instalação com LED, que era mais uma brincadeira, mas foi muito legal porque um dos participantes lá do Clube Maker, ele deu uma ideia, vamos fazer um jogo com isso. E aí a gente criou esse uma modificação, um mod do Bisquetorama. Nós mesmos adaptamos a ideia e fizemos essa versão do jogo, que é só o velocímetro, e é um jogo de corrida com uma fita de LED. Aí cada bike é uma cor, e a gente fez um jogo muito mais simples do que aquele que tinha um Kinect, projeção, guidon. Esse jogo daqui não tem nem computador, né? Ele é só o Arduino, ele é muito mais simples. E o mais legal foi esse processo coletivo, né? Eu estava levando uma proposta, uma oficina para a gente fazer uma série de experimentos. Acabou que a galera falou assim, não, vamos continuar nesse do LED, vamos fazer um jogo. E depois disso, teve um convite para participar do evento que era o HackPook. E era um evento que ia ter criança, e compramos uma bike especial para a criançada. E vários amigos ajudaram, colaboraram. Então o Bisquetorama ele
é muito legal porque ele acabou tendo esse magnetismo de chamar novos colaboradores o tempo todo, né? E a gente desenvolveu uma cenografia para o jogo com a Geodesk e montamos essa versão que tinha surgido numa oficina. E a criançada se amarrou, ficou alucinada, né? Tudo mais. E é isso. Só para finalizar e tentando já conectar com o tema, o debate, eu acho que assim, eu estava até falando com alguns amigos, né, que o Bicicletorama é um projeto que aconteceu em 2012 na Rio+20, né? Mas esse ano eu estava levando ele como oficina e apresentando ele. Mas é que acabou que ele, por ser uma construção coletiva influenciada por coisas que a gente já tinha visto no nosso próprio fórum e tudo mais, eu acho que ele acabou virando um símbolo assim, que mostra muito esse momento que a gente está vivendo hoje, né, das possibilidades e o que a gente consegue criar coletivamente. E eu queria trazer até para o debate, assim, né, porque a gente vive num momento que assim está muito avançado tecnologicamente e muito é falado hoje, né, de smart cities. O que é uma smart city? E tudo que a gente vê de smart cities são coisas ligadas à vigilância, ao controle no meio de transporte, controle quem entra no prédio, quem sai, leitura de digital, daqui a pouco vai ter leitura de olhos, o iPad, o iPhone novo que acabou de lançar, tem um reconhecimento de face sinistro, assim. E eu acho que o grande barato desse momento que a gente está vivendo hoje é dos cérebros conectados, né? Desse grande cérebro digital que a gente está criando. E dessa interseção, essa convergência com o mundo físico e como a gente não depende das grandes corporações interessadas em controlar essa tecnologia, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem, lógico, o Arduino ele remonta a um computador que o Steve Jobs criou lá, o primeiro Apple, né? Mas que seja, ele é um computador. Agora o Brasil, que teve um gap tecnológico muito grande, agora a gente tem esse computador e a gente pode dar uma cara para essa tecnologia que no passado não fizeram isso, né? E eu vejo muito uma oportunidade da gente não se opor, mas assim, a gente criar coisas paralelos para não viver num universo onde a tecnologia é sempre uma coisa imposta de cima para baixo, né? E eu acho que o Bicicletorama ele é um projeto muito legal porque ele trabalha muito com essa curiosidade, né? Então eu vejo que o trabalho eu acho maneiro quando eu faço Bicicletorama e as pessoas vêm com curiosidade, como é que vocês fizeram? Pô, como é que é feito? Aí eu tenho o maior prazer em explicar, porque eu acho que o grande potencial dele é mostrar como ele é feito e mostrar essas possibilidades de criar o próprio jogo e tal. E é isso. Tem mais uma coisa para falar, mas vou guardar para depois. Marlos, antes de passar, queria fazer uma pergunta. Vocês são 4 ou 3? Você, Harrison, Carlos e outra pessoa que você citou, né? E o Mário e o Tommy. 5, então. Algum de vocês tinha uma relação forte já com a bicicleta antes disso? Ou... Cara... E como é que ficou a tua relação com a questão da bicicleta, da mobilidade urbana depois do projeto, assim? Você passou a olhar isso radicalmente diferente? Como é que você viu com sua camisa? Eu vi com a camisa especial. Não, então, todo mundo já tinha uma relação muito grande, assim, né? Eu, na verdade, no projeto, na época do projeto, eu já tinha deixado de ser um biker, assim, que saía andando e tal. Até porque, assim, eu acho que foi em 2008, eu sofri um acidente de bike
lá no Jardim Botânico. E aí fiquei meio grilado uma época, assim, fiquei uns 2 anos para voltar, né? Mas aí depois, pô, eu sempre fui um cara que ando muito de bike, e todo mundo tinha uma relação mais ou menos assim, que se estimulou bastante quando a gente fez o projeto, né? A gente levantou legal essa bandeira, e inclusive o Mário, que estava remotamente ajudando a gente na campanha e nos personagens do jogo, ele na época ele estava fazendo mestrado em Amsterdã, que é a cidade da bike. Então também tinha essa influência, ele fez uns vídeos de lá para ajudar na campanha e tudo mais. E eu acho que foi importante, mas assim, a bike foi meio que também um estímulo para a gente identificar o que a gente ia falar, e acabou que a gente viu que o projeto também ele trabalhava e permeava várias outras áreas, né? Então, eu acho que mais do que levar a bike para a nossa vida, assim, pessoal do projeto, foi legal de estar levando para as outras pessoas, assim, a possibilidade de, pô, isso aqui é um jogo que você está se exercitando, você não está ficando sedentário na frente do computador. Outra coisa que a gente viu na PUC, que foi muito legal, é a questão da acessibilidade. Tinham crianças e pessoas que nunca tinham andado de bicicleta, mas por ser uma bike que está presa ali, aí tinham pessoas que estavam andando a primeira vez de bicicleta. Eu vi um menino que tinha uma certa deficiência e ele conseguiu jogar, porque tinha uma bike que a gente conseguiu emprestar que era meio reclinada. Aí teve uma senhora que não andava e ela tinha eu acho que ela teve algum tipo de derrame também, estava andando de bengala, mas ela queria porque queria. Aí ela e o marido dela, que também era um senhor, jogaram juntos ali. Aí eu vi assim, né, porra, que barato, nem esperava isso, né? A gente foi lá pro evento sabendo que ia ter muita criança e tal, mas a gente viu de tudo e viu assim, porra, que legal, né? Um projeto que não tá somente discutindo a bike, né? Mas aí tava discutindo, porra, acessibilidade, oportunidade. E eu, por ser designer também, eu comecei a discutir muito, levar o Bicicletorama para discutir a questão do próprio mercado e a indústria de games. E quando eu trouxe isso para uma criançada mais nova, eu falei assim, pô, é uma geração que não conheceu também os jogos sociais, espaciais do fliperama, que a minha geração pegou. A geração mais nova já está indo direto para a realidade virtual, para o console, para o celular. Eles jogam até jogos multiplayer, mas eles não veem a cara do amiguinho. Acompanham YouTube de Minecraft e tal. Mas assim, ao mesmo tempo foi uma oportunidade de eu ver que assim, isso é só falta de oportunidade, porque essa mesma criançada dessa geração, quando viu o Bicicletorama, ficou alucinada e aproveitou pra caramba. Então foi bom de ter visto isso também, de que, pô, falta iniciativas desse tipo para apresentar para essa geração mais nova, pô, outras alternativas, outras coisas que são divertidas, né? E vocês seguiram trabalhando em coletivo, assim, sempre os outros projetos que você mostrou vocês não desdobraram para projetos individuais? Eu conheço o Harrison, né? Eu me lembro muito do Giro, que é um projeto que ele criou por uma época, que era também com a bicicleta. Esse projeto que você citou ali era o Giro, não? Que era do LED, que era Não. Sim. Bom, teve desdobramentos pessoais. Inclusive, eu fiz um trabalho depois com a bike, que eram uns LEDs na roda da bike que faziam uns desenhos e tal. Mas o lance é que esse tipo de projeto é muito difícil de você fazer sozinho. Então, você, obrigatoriamente, ele tem que ser um processo coletivo, assim, né? Porque ele envolve até coisas que são baratas e tal, mas é muita coisa, né? Até o fato de... Agora a gente tem uma bikezinha infantil, mas até o fato de, assim, cara, quem pode emprestar uma bike e tal? Então tem toda uma produção, a gente sempre dependeu muito da colaboração de várias pessoas para fazer um projeto
coletivo e aberto, como esse, né? Não, e trazendo um pouco o Bruno para essa discussão, vocês começaram nessa mesma perspectiva coletiva formalmente ano passado, né? 2016, não sei, Collab. Você já conhecia, vocês já se articulavam enquanto profissionais, mas aí com esse nome, com essa denominação, quando é que começou e como é que foi a Collab, ela nasceu, na verdade, esse ano. As pessoas que estão na Collab hoje tem gente de vários lugares do Brasil. A proposta da Collab é ser uma cooperativa. E como o tipo de trabalho que a gente faz é um trabalho de campo, então não necessariamente precisa estar todo mundo no Rio de Janeiro. Recentemente a gente acabou de fazer um trabalho agora num lugar chamado Juriti Velho, que é no interior do Pará. Então o cara pegou um avião do Rio Grande do Sul, o outro cara pegou um avião do Rio de Janeiro e foram para lá. Então é nesse modelo de trabalho. Mas essas pessoas já faziam trabalhos desse tipo há muitos anos. Tem muitos pesquisadores de universidade, galera que trabalha com redes já há bastante tempo. E a Collab é mais assim um amadurecimento desses vários trabalhos separados para trabalhar em conjunto. A gente acredita muito nesse modelo cooperativista, né, de trabalho, e está funcionando muito bem. Mas começou esse ano, na verdade, tem uns 3 meses mais ou menos que a gente fez o primeiro encontro. Veio a galera de São Paulo, veio a galera do Sul, veio todo mundo aqui para o Rio. A gente ficou ali na Casa da Glória e ficamos 4 dias lá estruturando a cooperativa, desde definir até quanto cada um quer ganhar pelo trabalho, até avaliar também que trabalhos a gente vai pegar e entrar em contato com as pessoas dos locais, né? Normalmente são locais com pouco recurso, de difícil acesso, então exigiu um pouco mais para a gente entrar em contato com a galera e já está rolando, alguns trabalhos já estão acontecendo. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Pois é, como é que é esse mapeamento dos lugares? Assim, fiquei muito curioso para saber das comunidades específicas. Assim, você falou do exemplo do cara que vai para o Pará, se eu não me engano. Juriti Velho. Eu vou botar daqui a pouco, eu vou botar um pouquinho. Então, o que aconteceu foi o seguinte: como que a Collab nasceu? As pessoas a gente já vinha conversando em vários fóruns assim nossos, né, de conversa, de tecnologia, telecom. E aí essa vontade já existe há uns 3 anos que a gente fala de criar uma cooperativa para fazer isso. E aí esse ano a gente começou a dar um pouco mais de foco, porque assim, é difícil dizer como as coisas acontecem, mas começou a aparecer as pessoas certas que estavam afim no mesmo momento e a coisa foi começando a acontecer. Aí a gente aplicou o projeto da Collab num prêmio da Mozilla Foundation, que rolou esse ano. E aí tinham 5 prêmios, do primeiro ao 5º lugar. A gente ficou em 3º lugar e ganhamos $30 mil de premiação, por causa do modelo da Collab. A gente aplicou para esse projeto, a gente escreveu, né, uma proposta, e aí dentro da proposta tinha a parte técnica de criação de rede, mas aí tinha um monte de gente do mundo inteiro participando, com vários projetos super legais também. E a nossa proposta também tinha essa questão cooperativista. A Collab vai nos locais, e aí a gente, além de instalar a rede, a gente ensina a galera a operar a rede, e a gente ajuda também a criar uma estrutura de associação ou de cooperativa para fazer a manutenção da própria rede. Então a gente vai lá, trabalha e não cria dependência. A gente está em contato, claro, a gente dá suporte remoto se for necessário, mas esse modelo de cooperativismo foi o que fez a gente ganhar esse 3º prêmio, não foi por causa da rede. Então, esse trabalho que a gente faz, metade dele é técnico, metade dele é político e social mesmo. Trabalho de base. E aí, quando a gente ganhou esses $30 mil, a gente abriu uma chamada pública para quem tivesse a fim quem tivesse uma comunidade, que tivesse interesse de criar uma rede própria. E, normalmente, o que aconteceu foi que as comunidades que tinham esse interesse eram comunidades que ou não são atendidas por rede nenhuma, por serem super mal localizadas, não, quero dizer, localizadas em lugares de difícil acesso, ou que as operadoras não têm interesse comercial de prover rede de telecom, ou que é muito caro. Tem lá, mas é muito caro. E aí a gente fez a chamada ficou aberta um mês mais ou menos, a gente teve mais de 50 aplicações. A gente teve que, justamente nesse momento que a gente se encontrou, a gente teve que priorizar para ver
quem ia primeiro, né? Porque o dinheiro que a gente tinha só dá para montar 5, esse dinheiro. A gente fez uns orçamentos e com esse dinheiro que a gente ganhou da Mozilla Foundation dá para montar 5 provedores comunitários. E dentro desse trabalho tem as pessoas que vão para lá, a passagem e hospedagem. A hospedagem a gente tem conseguido, hospedagem e alimentação a gente tem conseguido com a comunidade, então a gente mora na casa das pessoas e come com elas lá, isso tem funcionado bem. E aí a gente também tem um desconto de grana, de gasto de dinheiro, que dá para fazer mais coisas, né? A gente compra os equipamentos todos da rede, leva para lá e monta a rede lá com a galera. Quanto tempo é esse convívio que vocês têm da instalação, assim? Aí assim, cada local tem mais ou menos uma forma de trabalhar. Locais muito longe, de muito difícil acesso, a gente vai uma vez só e faz tudo. E fica lá uma semana, 10 dias, normalmente. Mas locais mais próximos, que dá para a gente fazer uma incursão rápida assim, de um dia. Vai lá, conhece a comunidade, conversa, faz uma exploração do local para definir quantos equipamentos tem que comprar, quantas pessoas querem se conectar na rede e tudo mais. Aí a gente volta, monta o projeto da rede e aí depois marca uma imersão, aí mais uns 5 dias, vamos para lá e fazemos toda a montagem da rede, treinamento e, se for necessário, alguma articulação política ali dentro da comunidade com os atores locais, com prefeitura, com outras ONGs que estejam trabalhando lá e com a própria associação de moradores, se for o caso também. Entendeu? Essa pergunta que eu ia fazer, se vocês têm uma relação também com outras linguagens da comunicação. A gente teve o Mate com Angu, que é um coletivo de audiovisual, teve aqui no primeiro debate, e eles também têm um trabalho comunitário de oficina. Vocês têm alguma relação também com outras linguagens de audiovisual, de comunicação nesse momento da instalação? Ou... Ainda não temos nada nesse sentido, mas o que acontece é que quando a gente monta a rede, a gente não monta só a infraestrutura. A gente monta a infra e, dependendo da conversa que tem com a comunidade, a gente também pode criar os serviços que rodam em cima que funcionam em cima dessa infraestrutura de rede. Então, por exemplo, se a comunidade quer uma biblioteca digital, a gente pode instalar uma biblioteca digital lá e deixar rodando, para que a galera possa usar ali dentro. Um portal de classificados, qualquer coisa de comércio, né, para a comunidade lá, enfim, colocar seus produtos e serviços para vender ali e pela rede o cara ter todo o acesso a esse tipo de... E aí, eventualmente, pode ter alguma coisa de audiovisual que a gente ainda não aconteceu. A gente já fez 3, 4. Já fomos 4, fizemos 4 visitas. A gente conseguiu terminar em uma e nas outras 3 ainda não terminou, porque também depende um pouco da comunidade. Isso é uma coisa importante. A comunidade tem que se mobilizar para fazer a coisa acontecer, não é só a gente. Sim. Então, algumas coisas a gente está esperando o retorno deles, porque tem que ver local, terreno, para instalar antena de telecom e tal. Então, ainda não teve oportunidade com relação à parte audiovisual, não, mas é uma coisa que eventualmente pode acontecer. Eu fiz essa pergunta também porque eu citei o Marcos, que é um outro colega nosso aqui, produtor. A gente esteve numa aldeia em Bragança, lá no Pará, no ano passado, para fazer justamente a oficina de audiovisual. E aí a gente chegou, foi uma tarde super bacana, uma troca interessante. Mas aí, no final do dia, eles falaram, muito maneiro o trabalho de vocês, mas a nossa demanda emergencial é rede, hoje em dia, né? Aí... E é mesmo, assim, teve bastante gente. A gente teve que fechar uma hora, né, o processo da chamada pública, mas depois que a gente fechou, ainda teve mais gente procurando a gente. E realmente... A quantidade de gente que não está conectada é enorme, assim, é muito grande ainda. É um cenário que a gente tem hoje aqui. E muito porque, assim, o Brasil é um país de dimensões muito grandes e tem muitos lugares de difícil acesso. Realmente difícil. E a questão social também é uma questão importante. As pessoas não têm condição de bancar essas internets que a gente tem hoje em dia por aí, de operadora, né, de telecom. Então, as pessoas sentem muita necessidade de estar conectadas hoje. Muitas mesmo. Então... é um trabalho que eu acho super importante no sentido de inclusão digital mesmo, dessas comunidades que hoje estão completamente isoladas. Tem comunidade que se aplicou que não tem nem telefonia fixa, não consegue ligar, o cara tem que sair de lá e ir para outro lugar para fazer uma ligação telefônica, uma coisa que hoje em dia é tão comum para quem está na cidade grande, né? Vocês têm em quais lugares exatamente, quais comunidades de quais localidades, estados que aplicaram? Então, assim... não vou lembrar tudo de cabeça, mas tem Amazonas,
tem Pará, tem Alagoas, tem Bahia, Rio de Janeiro, tem lá Santa Catarina, tem Rio Grande do Sul também, tem lugar em tudo quanto é assim, tudo quanto é lugar tem. De norte a sul do Brasil. Obviamente não são todos os estados, mas o país inteiro está precisando desse tipo de serviço, entendeu? Eu não consigo nem te dizer que tem mais no Nordeste ou mais, cara, tá super bem distribuído assim, foi totalmente sem querer, mas tá bem distribuído. E normalmente eles acabam chegando a demanda até vocês, vem mais de lá para cá do que vice-versa. Como é que você falou que ficou surpreso até com a quantidade de gente que se aplicou e tal? Como é que é esse contato, assim? Então, a gente fez esse formulário na internet, a galera botou o telefone e a gente ligou para conversar, para conhecer, para ver quem são as pessoas que estão dispostas a trabalhar lá junto com a gente, para ver se podem receber a gente para dormir junto lá, para comer junto com eles lá dentro da comunidade. E foi nessa. E aí a gente pegou, se dividiu. Tinha gente que já conhecia algumas pessoas, algumas inscrições vieram por amigos da galera da Colab, pessoas que eles conhecem lá. Então essa do Pará, um dos cooperados lá que trabalha com a gente, o Thiago, ele conhece a galera do Pará porque ele fez pesquisa e trabalhou alguns anos lá. Então quando ele falou com a galera se aplicou e foi onde eles foram fazer lá. E ele tem já um contato político importante lá na região. Então foi mais fácil para ele articular isso tudo. Então depende muito disso. Depende da gente entrar em contato, conhecer as pessoas, fazer as articulações necessárias para poder viabilizar o trabalho, que é esse trabalho de campo, que é onde acontece mesmo o que é o trabalho principal da Colab, entendeu? Que eu fiquei curioso, você trouxe um vídeo aquela hora. Eu trouxe um vídeo que é anterior à Colab, mas que mostra como é que mais ou menos funciona o trabalho de campo que a gente faz, né? E eu acho super interessante, esse vídeo é bem legal. Esse vídeo foi produzido pelo Bruno Viana, que é um cara que também está na Colab. Ele tem uma casa num lugar chamado Fumaça, que é perto de Mauá, no interior do Rio. E aí eles fizeram... Não tinha internet no lugar, o lugar é bem num vale, no meio de um monte de montanha. E aí eles puxaram o link de Resende. Tem uma das mulheres que tem uma farmácia, uma pet shop em Resende. E ela tinha casa lá em Fumaça. Ela pegou da internet dela, da farmácia dela, puxou o link até lá e lá distribuiu o sinal. E hoje a comunidade tem internet graças a esse link de internet que foi colocado lá. E é mais ou menos esse o trabalho. Posso colocar um pouquinho aqui para a gente... Queremos unidade em minha comunidade, em solidariedade. Devemos respeitar a vida para viver em paz. ¿Por qué no dejar de pensar en otros, de encontrar en ti? Não me afastar da terra, não me afastar do meu alimento que eu posso plantar, não me afastar dos animais, não me afastar da natureza e também não me afastar da tecnologia, como um elemento a mais nesse universo. Bom, eu venho uma vez por semana, às vezes 2 vezes, porque preciso às vezes ligar para Resende, né, para que mandem um remédio, alguma coisa, encomendar alguma coisa. Não consegue falar porque o orelhão não funciona. E a internet vai ser uma coisa que, né, vai nos ajudar muito, 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 muito. Nuvem é um projeto que une uma utopia de autossuficiência com a ideia de autonomia no fazer, no viver. A tecnologia ela pode ser uma aliada nossa, né? Ela não pode ser algo que vai contra nós. Então, se o Nuvem ele traz uma perspectiva da tecnologia, do ser humano como centro disso também, assim, de poder se associar com a tecnologia de uma maneira harmônica. A gente vê a tecnologia como uma ferramenta de criatividade. O Nuvem traz essa reflexão pra gente, traz esses projetos do Nuvem, são vários, né? Esse momento é reflexão sobre redes, sobre internet, né? Sobre o que são esses equipamentos. Desmistificar tudo isso, né? Porque tudo que parece grande e complicado, na verdade é simples, são feitos por pessoas. E se é feito por pessoa, qualquer outra pessoa pode fazer também.
sempre foi um plano também, nessa perspectiva de autonomia, de ter um pedaço de terra, né? E aí apareceu a Nebulosa, que é um sítio que foi comprado em 2013. Ciertas comodidades que normalmente se encuentran en la ciudad, ¿sí? Como un internet de buena calidad, comunicación por celular, todas esas cosas normalmente tenés en las ciudades y no en el campo. Entonces el desafío es llevar esas tecnologías al campo para tener los beneficios del campo y las facilidades de la ciudad. Como la posibilidad para mucha gente de distintos lugares aprender y también compartir su conocimiento, ¿no? Como que hay gente de Nicaragua y hay gente de Europa y también gente de Brasil y Argentina, como que también como trabajar juntos, también haciendo una red, ¿no? Como que de conocimiento y también de aprender eso en un contexto rural que es muy interesante. Rádio Fumaça 96.3 FM, FM livre. Vai instalar aqui como um teste, agora, porque é muito fácil de montar. Então a gente quer testar o equipamento. E amanhã, durante o dia, a primeira coisa do dia, a gente vai subir no alto do morro, instalar a rádio para que o sinal... Defenda. Para que o sinal chegue na Vila da Fumaça. Ocupando livremente o espectro radioelétrico. Fazer uma rádio hoje precisa ter uma concessão. Então há todo um mito em torno dos meios de comunicação, que é o mito da dificuldade de acesso técnico. E a gente gosta de fazer uma oficina bem didática para mostrar que isso é um pouco... Não é bem assim, né? Isso é uma estação de rádio. É um transmissor, um cabo e uma antena. Né? Ali tem um transmissor de 6 watts de potência, um cabo e uma antena plano terra que, com 3 dB de ganho, que vai jogar esse sinal aonde a vista alcança. Então, assim, um investimento de R$ 1.800, você tem uma rádio. Show. Peraí. Na América Latina, os países dividiram o espectro em 3, amparados nas suas constituições, baseados nos artigos que falam sobre a complementariedade dos serviços público, estatal e privado. No Brasil isso ainda não aconteceu, mas no Brasil a gente tem o artigo 223, que fala a mesma coisa, que fala sobre a complementariedade dos serviços público, privado e estatal. Então, nossa proposta é que o Brasil adote a mesma perspectiva que foi adotada na América Latina, no Uruguai, na Venezuela, na Bolívia, no Equador, e divida o espectro em 3, só que reservando uma faixa do espectro para atividades como essa, que é uma atividade de liberdade de expressão. Colocar uma emissora no ar sem fins lucrativos, sem proselitismo político partidário ou religioso. A gente considera que no contexto digital, toda pessoa pode transmitir livremente, utilizando transmissores também digitais, que têm tecnologia suficiente para tornar o Estado obsoleto na gestão do espectro. Ou seja, a própria tecnologia é capaz de identificar os lugares livres no espectro para transmitir. Então, é o que se chama de rádio cognitivo. Vamos lá? Vamos subir! A gente precisa amarrar o postezinho ali, né? Qual postezinho? Ficar mais distante da casa, para não ter feliz. Isso, a gente pode passar o cabo bem ali por cima. Vila Fumaça? Distrito de Fumaça. Estamos terminando de instalar uma antena de rádio FM para divulgar o projeto, que não é na verdade o projeto de rádio, é na verdade o projeto de rede mesh, de internet. Na Fumaça chegou a rede livre, a rede que não quer somente o dinheiro de vocês, mas sim conectar vocês entre si e entre todas as pessoas que estão conectadas no mundo. Sintonize 93.6. Não, parou, é 96.3. Rádio Fumaça, 96.3, a rádio livre. Você está sabendo que Você está sabendo que chegou na Fumaça a internet livre? Para saber mais, pergunte por aí. Participe. Chegou a internet livre da comunidade de Fumaça. Participe. It's a long way to morning, for coffee hits my lips. It's a long way to morning. Tá bom. Só para não ficar uma coisa. Ok, tá valendo. Tá bom aí? Não, assim vai. Aí. Vira para ela um pouquinho. Isso. Tá valendo. It's a long way to morning. Aqui em Vila da Fumaça eu nasci, me criei há 63 anos, estou aqui. Na hora da necessidade a gente não tem para onde recorrer, né?
nós temos que sair daqui de carro e procurar socorro em Resende. Você procura um telefone, não tem orelhão, nós temos 3 orelhões que foram colocados aqui, mas nenhum dos 3 funciona. Então a gente fica perdido aqui, isolado completamente. Fumaça Data Springs é um projeto de redes autônomas. Também, além da autonomia na energia, né, na alimentação, interessa muito o que é autonomia na comunicação. Se encanta muito com essa ideia do WiFiNet e outras redes livres como o Freenet da Alemanha, o Freenet de Detroit, porque são lugares onde as pessoas estão construindo a infraestrutura de comunicação comunitariamente, né, e autonomicamente, sem passar por uma empresa. Que aqui na vila não tem, a população não é tão grande, então para as empresas, para as companhias de telefonia, não é rentável trazer telefonia para cá. Não é rentável. Para eles não compensa, porque para essas empresas o importante é o lucro. A Vila da Fumaça não vai dar lucro para essas empresas. A primeira ideia era fazer uma rede que se estendesse até as casas das pessoas da vila e assim criar um pouco mais de conforto para a vila, enquanto está criando essa infraestrutura que, né, seria gerida pela própria comunidade. Desmitificar el aparato cerrado. Desarmar esto, sacarle los tornillos, poner en una caja distinta, adaptarlo a la necesidad propia. No existe la solución perfecta, entonces la construimos. Isso daqui são as caixas onde vão ficar os roteadores. Esses roteadores é que vão levar sinal até as casas. São 16 roteadores desses. Eles vão fazer como se fosse uma telha de aranha. E a rede mesh significa uma malha de pontos. Cada ponto é um equipamento. Você coloca vários equipamentos e essa rede ela vai abranger muito mais. Você consegue pegar toda a vila, distribuindo estrategicamente os equipamentos. A Vila de Fumaça, ela tem uma internet pública que funciona mais ou menos na praça da cidade. Mas tem várias questões também, quer dizer, se a pessoa quer checar um e-mail, vai ter que ir lá na praça. Se quiser estudar, não pode, porque, né, tem que levar o notebook, caderno para a praça, ou se estiver chovendo, você não pode usar. Tá aí essa coisa imensa, né? Que a gente ficou tão feliz quando colocaram, porque a gente tinha certeza que nós íamos ter, né, um meio de comunicação, mas não resolveu nada. E não pega na casa de ninguém. Só pegava na praça. Só pegar, aqueles banquinhos fica tudo ocupado. O palco lá onde toca o forró, fica todo mundo ali emboladinho. Mas não, agora vai pegar na casa de todo mundo, né? Si hay la posibilidad de crear su propia red de comunicación, eso sería una posibilidad también para que la gente no se tiene que ir de los pueblos para vivir en las ciudades. Apesar que tem pessoas que não estão confiando, não estão acreditando que isso aí vai ser um bom negócio para a nossa comunidade. Mas eu espero que sim. Formamos 5 grupos porque era mucha gente y cada grupo armó una caja con su router, como todo el nodo, el punto de acceso, un nodo mesh. Todavía la parte de teléfono no lo hicimos. Esto es solamente parte de internet, de datos. Lo que pasa es que hay muchos programas, hay mucho software que te permite hablar como si fuera una llamada telefónica, pero a través de internet, usando una conexión de datos. Entonces, las llamadas que están haciendo ahora son de esse tipo, são chamadas de VoIP. Liga para mim, cara. Uma coisa que está acontecendo e que eu posso até relatar para vocês nesse momento, que meu filho está em Portugal. Hoje eu consegui falar com ele devido à internet. Então, ter notícia, o que ele está fazendo, como que ele está lá, e ele também ter notícia da gente, né? Isso aí foi maravilhoso. Aí o que acontecia? Eles iam pro colégio, saía do colégio, ficava em Resende e vinha no último ônibus.
6 e pouco da tarde que saiu o ônibus, 6h30 que saiu o ônibus lá de Resende. E as crianças saem de casa às 5 horas da manhã. Ficavam o dia inteiro na rua para poder fazer uma pesquisa, para poder fazer alguma coisa, e agora não. Agora eles vão poder fazer daqui, né? Sem precisar fazer essa... Olha! A rede mesh é totalmente legal, porque a própria Anatel prevê que você pode fazer um provedor comunitário, são frequências que não tem uso restrito. Quando você compra um roteador Wi-Fi, você está transmitindo, né, da sua casa nessas frequências. Bruno. Tá. 2.3 GHz e 5 GHz, que é o dos aparelhos da rede mesh, esses são livres, são frequências livres para o uso. A gente está concluindo a instalação da antena que faz o link com a rede principal, que traz o sinal de internet. O acesso à internet chega até a cidade através da antena pública que fica no centro da praça. E essa antena maior, ela está captando esse sinal que vem da praça e transmitindo através da outra caixinha aqui, para quem quiser usar a internet. Tá feito o link? Tá estabelecido já? Tá tudo certo. Só que a internet da praça caiu. Ah, que bom. Por internet te conocí. Já foi. Rapidinho. Rapidinho mesmo. Muito bom. Perguntar pra vocês, é o seguinte, essa internet vai rolar. Só que tipo assim, vamos supor que queima alguma coisa na caixa. Aí tipo assim, aí todos nós vamos se juntar para que compre de novo. Exacto. Ahora el mayor trabajo va a ser reunirse con la gente del pueblo y poder lograr que se apropien de la idea y que consideren que es su red. Isso, na minha experiência, é o que vai levar mais tempo. Montar as caixas é simples. Agora, organizar a coisa social é o que vai levar mais tempo. É o que dá trabalho. Cada da rua se junta, todos os moradores da rua, y se virem para comprar. ¿No? Que es una red que les pertenece. Y entonces se hagan cargo del mantenimiento y que la puedan expandir, que aprendan a usarla y a mejorarla. Ese es el mayor desafío. Por internet yo conocí a todo este piño. Niños y niñas, gente maravillosa. Obvio que também gente todo el día odiosa. Aí morreu. Sei lá, talvez a tela. Talvez. O que acontece? O sinal é muito ruim. Aí, beleza. Eu consegui mandar. Todos ya sabemos que esto es más que recrearse. Yo pensé chatear la experiencia mañana. Es que lo de chatear es de burgueses. Hablando de enemigos, a todos los conocí por internet, a todos los conocí. Então, esse projeto é a semente da Colab. A Colab é isso aí que vocês viram. Essas pessoas que estão aqui são exatamente as pessoas que estão na Colab. O Bruno, o Yuri, a galera toda, o Rodrigo, todo mundo são as mesmas pessoas que estão fazendo esse trabalho ainda. E deu para perceber assim como é que funciona, né? A coisa é realmente em busca da autonomia e a população precisa se envolver, a galera de lá precisa se envolver. A gente ir lá, instalar a rede e ir embora, cara, aquela rede não vai durar uma semana, vai acabar muito rápido, entendeu? E é legal porque também cria uma cultura da gente fazer por conta própria, né? Que não é tão uma cultura nossa aqui, pelo menos no meu ponto de vista, não é tão difundida assim. A gente está sempre esperando que alguém, enfim, vou comprar isso pronto, e a gente não faz muito. Isso não é muito nosso. Então, é isso, a Colab é isso. O trabalho é esse. Cara, eu chegou lá em 2013. Então, essa oficina, eu não participei. Na época, minha filha era recém-nascida e não rolou. Mas uma semana antes, a galera estava na minha casa montando os roteadores que levaram para a oficina nesse dia aí. Então, eu participei indiretamente. E 2013 foi maravilhoso, porque foi lá que eu conheci Rede Livre. Já trabalho há 15 anos com redes de computadores, mas foi lá que o bichinho da Rede Livre me mordeu.
E desde então eu venho implantando, há 3 anos, venho implantando essa rede comunitária lá no Fonseca, em Niterói, que é carinhosamente conhecido como Fonsequistão. Então já dá para saber como é que é o clima do negócio, né? E lá a gente tem uma característica que é peculiar, né? Porque é a presença dos poderes, né? Então, dizer assim, e como lidar com isso? Porque lá você tem um camarada vendendo a R$40 o Miaunet, e aí? Como lidar com isso? Porque algumas comunidades que eu vejo que vem sendo implantado na Rede Livre estão muito ligadas a essa coisa de falta de acesso por distância, interior. Mas e como fazer isso dentro de um cenário de periferia? Eu acho que ele ali, o Yuri, ele é um cara lá de São Paulo e que ele está muito ligado a algumas periferias lá de São Paulo. Ele está fazendo essa parte lá. E rolou uma parada complicada, assim, porque tem algumas periferias que têm poderes, mas que não são os poderes do Estado, são outros poderes. E aí você tem que realmente negociar com os caras e falar, cara, estou a fim de fazer isso pela população. E tem a associação de moradores que também acaba se envolvendo. Mas assim, via de regra, a gente chega no lugar e a gente conversa com os atores do lugar, quaisquer que sejam eles, sacou? Eu não sou responsável pela segurança pública, mas eu gostaria de botar a internet independente se tem UPP ou se não tem UPP na comunidade. Eu não estou me importando com isso, isso não é importante para o trabalho, entende? Então foi feita também uma oficina na Maré, recentemente, de redes livres, para ensinar a galera a montar. Então foi a Associação de Moradores participou ativamente. Vários jovens da comunidade se interessaram, foram lá. Alguns chegaram lá e falaram assim, quanto é a internet? E não é quanto é a internet, é assim, como é que faz para criar a sua própria internet? E foi legal porque a Maré está bem de frente ali para a FRJ, né? E a FRJ forneceu o link. Então a gente puxou o link para cima do prédio, botamos um transmissor ali, cruzamos a linha vermelha, botamos um outro receptor lá na Maré e aí distribuiu o sinal ali por dentro para fazer a oficina. Eu nem sei se a comunidade conseguiu levar adiante, eu não estou com essa atualização, mas rolou no dia, funcionou bem. Foi uma oficina de um final de semana, uma imersão, e deu super certo. Então, assim, é chegar e conversar, é a forma que a gente tem para fazer a coisa acontecer. E uma outra pergunta vocês têm previsão aí para a próxima chamada pública do Colab? Cara, a gente, por enquanto, tem que dar conta de gastar o dinheiro que a gente tem para fazer isso acontecer, né? Porque esse dinheiro não é nosso, pessoal, esse dinheiro é para fazer o negócio dar certo. E assim, por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha necessidade, ainda assim é difícil. E é difícil por causa disso que apareceu aqui no vídeo, porque precisa da comunidade se envolver. Aí, às vezes, assim, tem uma comunidade lá em Aldeia Velha, que fica próximo a Casimiro de Abreu, aqui no estado do Rio mesmo. Tem uma galera lá super engajada, mas são 4 pessoas. É pouca gente. Então, a gente foi lá, passamos o dia lá, eu fui lá nessa, a gente subimos morro lá para conhecer o lugar, fizemos lá um mapa inicial para ver como é que está a rede, mas precisa, por exemplo, conversar com um dono de terra lá em Casimiro de Abreu, para botar uma antena lá na casa dele para poder puxar o link até chegar lá em Aldeia Velha, ou de lá, ou acho que de Araruama também, tem lá, a gente fez lá o mapa. Precisa das pessoas se mobilizarem, eu não estou lá para fazer isso por elas. Eu fui lá e falei, cara, façam isso que a gente consegue. E aí a galera ainda não conseguiu ir lá, precisa de gente, precisa de transporte não é tão simples. Então, realmente, essa parte da comunidade é uma parte difícil. A gente tem dinheiro, a gente tem gente capacitada tecnicamente para ir lá fazer o trabalho, mas ainda não está saindo. Então, o foco agora é dar conta das inscrições que a gente tem e buscar mais dinheiro para fazer o resto, porque com esse dinheiro que a gente ganhou inicialmente, a gente banca 5 comunidades, mas tem 50 inscrições. Então tem muita coisa para fazer ainda. Mas nada do que não impeça da gente trocar uma ideia, conversar e, porra, se já tem uma comunidade ativa lá, você já conhece, está lá trabalhando, de repente é mais fácil viabilizar lá. A gente também está buscando isso, lugares que sejam mais fáceis de viabilizar, porque a gente não quer ficar parado, escolhemos nossos 5 primeiros. A gente está tendo dificuldade com um ou com o outro. Cara, mas tem uma aqui que está super adiantada. Vamos lá e vamos fazer, entendeu? Por que não? E, em paralelo com isso, buscar mais dinheiro também, porque a gente não recebe nada para fazer isso, né? É óbvio. Não tem ninguém interessado nisso, só a gente. Então, a gente precisa buscar dinheiro através de editais, esse tipo de coisa, né? A gente está estudando outras formas de fazer esse dinheiro girar com as comunidades pagando uma mensalidade, mas a gente não sabe ainda se esse é um bom caminho e a gente não sabe também se as comunidades vão ter a possibilidade de fazer isso. Mas a gente não vai deixar de fazer por causa disso. Isso é só uma forma da gente tentar viabilizar o trabalho de uma forma mais recorrente, né? Não ficar esperando editagem de dinheiro, às vezes não sai dinheiro, enfim, aí vai ficar parado.
Obrigado. Mas vamos conversar, depois me dá o teu contato, a gente troca uma ideia. Vou seguir abrindo para pergunta também, mas eu fiquei com uma curiosidade. Esse vídeo foi produzido por quem? Esse vídeo você exibiu? Você falou que era... Então, esse trabalho da nuvem foi assim, o Bruno, que era um dos caras, o carequinha que estava ali, ele ele conseguiu ganhar um dinheiro da Fundação Ford. Aí com esse dinheiro ele falou, cara, vou fazer um trabalho de arte e tecnologia aqui em Fumaça, onde ele tem uma casa também, onde ele mora também. E aí veio gente de várias temáticas que misturar arte e tecnologia, inclusive uma galera de audiovisual que teve como trabalho de pesquisa lá fazer esse vídeo. Então tinha gente de rede, tinha gente de audiovisual, tinha gente de rádio livre, um monte de gente de todo tipo, assim. Mas ele tá... essa relação com a língua espanhola ali que ele está hospedado de... Ah, tá. Porque vou explicar isso. Então, no mundo tem muitas comunidades de rede mesh, que é essa tecnologia que a gente usa de rede em malha para conectar comunidades. E uma das comunidades mais fortes que tem é uma galera na Espanha, na Catalunha. E esse cara é o Guilhermo, esse que falou mais aí. E ele toca, ele começou essa rede lá, e a rede hoje tem mais de 50 mil nós conectados. Cara, tem fazenda, tem hospital, tem comércio, tem tudo quanto é tipo, é muita gente. E eles mantêm a rede toda. É uma rede enorme. Então, o Bruno, por causa desse trabalho de pesquisa em rede, se conectou com essa galera e já trouxe eles para cá várias vezes. Inclusive, eu conheci o Marlos numa dessas vezes que eles trouxeram o pessoal da Espanha para cá. E é uma galera que tem muita experiência nisso. Então, ele conseguiu, aí assim, através desse grant que eles ganharam da Fundação Ford, conseguiu bancar a viagem e trazer os caras para cá, para eles trazerem um pouco de experiência para a gente para cá também, entendeu? Tem uma galera na Argentina muito boa também. Na Alemanha também tem uma galera muito forte. Então, assim, no mundo, nos Estados Unidos também tem bastante gente fazendo isso. Então, tá pipocando bastante esse tipo de coisa lá. Bom, não sei. Não sei se eles participaram do Ocupa, mas a gente conhece essa galera há muitos anos já, antes de acontecer o Ocupa. Mas, assim, deve estar na mesma rede, entendeu? Muito difícil não estar, porque no Ocupa tinha rede mesh. Eles instalaram uma rede lá para fazer a comunicação da galera, porque cortaram o sinal de internet na praça lá. E eles levantaram uma rede nova lá, entendeu? E é muito legal, né? Muito maneiro. Porque a minha pergunta ia ser mais ou menos nesse sentido, porque ele cita no vídeo a relação da democratização da mídia dentro da América Latina, né? Que isso é até uma crítica que algumas pessoas têm do último governo antes do golpe, que foi uma questão que ficou meio embarreirada no Brasil por uma série de processos. E aí minha pergunta é se vocês da Colab têm alguma relação com coletivos daqui da América Latina, do Uruguai, da Argentina. Não a Colab ainda, institucionalmente falando, até porque a Colab só existe para as pessoas, assim, ela não existe formalmente, não tem o CNPJ, nada disso. Realmente é uma coisa mais livre, assim. Não porque a gente não quer, mas porque não conseguimos ainda fazer isso. Então, as pessoas da Colab, elas têm, sim, ligação com essa galera toda. O Thiago, que falou de todos esses países aí, o Thiago é pesquisador de rádios livres há muito tempo já. Ele é um cara super engajado nisso, ele ajuda a definir política pública, é um cara tem muita experiência nesse campo e conhece muita gente de governo e de ONGs e de sociedade de outros países também. Então, de certa forma, a Colab tem, sim, não a Colab institucionalmente, mas as pessoas que fazem parte da Colab. Então, é bem possível que trabalhos conjuntos acabem acontecendo no futuro próximo aí. Vou aproveitar para fazer uma pergunta também de curiosidade. Primeiro, que eu fiquei surpreso quando você falou que trabalhava na Oi, né? Que é uma empresa de telecom. E aí, queria saber como que eles veem esse trabalho, se eles não estão nem aí, se isso eles não veem como possibilidade ou como viável. E a outra pergunta é porque eu conheci também o pessoal do GIFNet, né? E fiquei impressionado, porque lá era como uma internet paralela, né? Com vários nós e eles falavam que tinha nós que faziam um enlace de 20 quilômetros de uma rádio para outra e eles hackeando equipamentos que é para você usar na sua casa e eles conseguiam um alcance maior. Aí você vê a possibilidade disso acontecer no Brasil? Porque pelo vídeo, legalmente, isso não tem problema nenhum, pela Anatel nem nada, mas assim...
você vê que em algum ponto onde não chega o governo, as empresas, conseguiria criar uma rede tão grande assim quanto lá na Espanha? A primeira pergunta da Oi, né? Cara, a Oi não está interessada nisso. Ela não está nem aí, ela nem sabe que isso existe. Porque é muito pequeno. E, como até o Yuri falou ali no vídeo, são lugares que não tem interesse comercial nenhum. Então, não faz a menor diferença, não tem competição. Então, eles nem sabem que existe. Sobre a questão de como acontece lá na Espanha e aqui, acho que é difícil, assim, é uma mudança cultural complexa. A gente foi fazer uma vez no Complexo do Alemão, a gente foi levar uma oficina lá. E, cara, 90% das pessoas que chegavam lá perguntavam pra gente quanto é que custava a internet. Se era mais barato que a internet lá, o GatoNet que eles tinham lá na comunidade já. Ah, não, mas isso aqui é pra você aprender. Ah, não, então não, obrigado. Aí não rolava, assim. Então tem isso, a cidade grande tem isso. A maioria das aplicações que a gente recebeu é de locais rurais, porque é realmente onde não tem opção. Porque onde tem opção, normalmente é mais difícil de conseguir uma opção que prefira fazer dessa forma mais autônoma, né? Porque dá mais trabalho, né? Muito mais trabalho. Queimou o negócio, você vai ligar para o 0800, para o 10331 para pedir reparo? Não. Você vai lá e vai ter que comprar equipamento, arrumar gente na comunidade para juntar dinheiro, comprar equipamento, levar lá, trocar, consertar. É mais difícil, mas eu acho que a necessidade é que direciona essas coisas, né? Então, assim, aonde for necessário, vai acontecer. Mesmo que não seja no Brasil inteiro, eu acho que nem precisa. Aonde se necessário, vai. Se a gente vai atingir o tamanho da rede que tem hoje lá na Espanha, na Catalunha, eu acho difícil, porque o Brasil é gigantesco. A Espanha é muito menor, não dá para comparar, entendeu? E é um país com muita uma geografia muito diferente, né? Então é difícil mesmo você conseguir conectar. Se acontecer de uma cidade grande, uma iniciativa dessa colar, aí eu acho que sim, porque a densidade demográfica é muito grande, então é mais fácil ter mais nós, entendeu? Agora, se depender de interior é mais difícil, assim, as distâncias brasileiras são muito, muito grandes, assim. Eu não sei, mas também não estou muito preocupado com isso, assim. Eu estou mais preocupado de colocar as pessoas que não têm acesso para ter acesso e de ajudar a fomentar essa cultura de faça você mesmo. Eu acho que isso é mais importante do que atingir um número rápido, assim. Isso a gente não está muito preocupado com o número, não. Agora uma coisa mais técnica, assim, tipo, se você tem um link, como esse que você falou da UFRJ, a UFRJ tem uma conexão lá da RNP, né? Conecta todas as universidades, alta velocidade. Isso cria uma espécie de gargalo, ou essa rede mesh, porque a gente não usa a rede mesh, né, na nossa casa, é totalmente centralizada, né? Aquilo vem num fio proprietário e tal e vai alimentando cada casa. Essa rede mesh distribui bem, assim, esses dados, tipo, se você tem uma conexão ou algumas conexões rápidas com a internet, aquilo se distribui, os dados se distribuem de uma forma rápida? Não, ela tem a capacidade de distribuir o sinal de forma mais homogênea. Ela tem vários algoritmos que fazem isso, né? Mas tudo depende também, assim, da quantidade de pessoas que estão acessando simultaneamente. O que elas estão fazendo? Se elas estão só vendo um site ou estão fazendo download de filme, isso também vai influenciar. E a rede mesh, como ela trabalha com equipamentos pequenos e baratos, né, para poder facilitar a implantação disso, os equipamentos não suportam muitas pessoas conectadas ao mesmo tempo. Então precisa ter muitos equipamentos. Então também depende da quantidade de equipamentos que você tem na rede, aqueles pontos que compõem essa malha, né? Então, assim, depende. Aí, como é que a gente faz? A gente vai na comunidade e pergunta para eles o que vocês querem fazer com essa internet. E aí, baseado no que eles querem fazer com essa internet, a gente bola a quantidade de equipamentos que precisa, o tamanho do link que precisa, entendeu? E aí varia de caso a caso também, assim. Pode engargalar, verdade, pode, mas assim, normalmente o que vai acontecer também é que na autogestão dessa rede, a própria comunidade vai falar, pô, galera, 3 horas da tarde, por favor, não fazer download de filme. Faz download de filme de madrugada, porque aí não tem ninguém usando, não vai atrapalhar comércio e outros serviços. Aí vai muito também da organização da própria comunidade fazer isso. E é super na mão deles, entendeu? A infra tá lá, usem como vocês acharem melhor, é de vocês. Acho que o recado é mais esse.
O Igor Abreu, um dos curadores aí do Espaço Sideral, tinha deixado uma pergunta para você, Marlos, mais cedo. Tipo programa de TV, né? Que ele não pôde estar presente e deixou essa representação aqui. Ele quer saber como que a tecnologia mais artística, vou mudar um pouco de assunto, mas como que a tecnologia mais artística pode trazer uma pegada diferente da tecnologia comercial e dura nesse contexto, para você fugir um pouco desse senso comum da tecnologia estar sempre atrelada a uma perspectiva comercial. Como que a tecnologia artística pode fazer para você destoar disso? Acredito que tenha sido isso que ele quis perguntar. Cara, eu acho que a coisa da arte, ela entra muito numa questão da liberdade de expressão, liberdade da forma, liberdade do uso, a mixagem, você hackear as coisas. E eu acho que a grande diferença é que quando surge uma coisa para o mercado, para a indústria, vou dar um exemplo de agora, assim, que é, por exemplo, a realidade virtual. Eu acompanhei algumas palestras do pessoal que foi no SXSW, que é aquele evento no Texas, que é um dos mais badalados e tal. E aí eu fiquei surpreso, porque assim, as coisas mais interessantes que eu vi, por exemplo, era um cinema que todo mundo entra e coloca óculos de realidade virtual. E o caminho que a tecnologia dessa, que está vindo como novidade, está vindo, como é uma coisa muito cara e tal, aí para mim fez muito sentido, porque eu falei assim, pô, realmente, um cidadão comum comprar um óculos de realidade virtual uma parada, é um investimento caríssimo. O cara tem que ter um computador sinistro, o cara já tem que estar trabalhando com 3D ou ser muito viciado em games, assim, para ter uma máquina. E um cinema chegar e comprar um monte de óculos e adaptar um cinema para fazer uma sessão faz mais sentido. E aí eu acho que a arte entra justamente quebrando um pouco o ritmo e o destino que a tecnologia e a indústria vão tomando e subvertendo isso. E eu acho de uma importância enorme, porque como eu tinha falado, né, a gente sempre tem a possibilidade ou de adotar tudo que vem de cima para baixo, ou da gente entender e conseguir construir com as nossas mãos. E em relação à tecnologia, eu acho que e da arte, eu acho que de o tempo todo capturar essas coisas e recontextualizar e até demonstrar assim, olha, pô, isso daqui é problemático, olha, isso daqui é muito interessante, ninguém tá vendo, né? E até voltando no exemplo da realidade virtual, eu vejo que tem muita coisa que está formatada e tal pela indústria, né? Mas os trabalhos mais interessantes são os trabalhos ligados à arte, que são experiências sensoriais, experiências extracorporais, experimentos com psicologia. Então eu acho que a inovação criativa, eu acho que vai sempre partir dessa liberdade mais artística, né? E também dessa inovação colaborativa, coletiva, em prol, assim, de, pô, onde a indústria não está vendo, onde a indústria não tem interesse em capitalizar, né? E eu acho que aí são grandes oportunidades de nós criarmos essas alternativas, assim. Beleza. É um pouco do teu processo também, né? Que a comunicação, que é um direito humano, na verdade, e ela, quando ela entrega apenas a perspectiva do interesse, ela acaba deixando de lado uma série de pessoas. E aí, como é que surgiu o teu interesse em nadar na contramão disso? Você consegue se lembrar, assim?
Assim, a gente ao longo da vida vai passando por várias situações e a gente, assim, você percebe a realidade brasileira em relação à comunicação e aí você vê que você tem estruturas jurídicas e políticas que mantêm essa comunicação na mão de poucas pessoas, de poucos grupos sempre, né? E é sempre uma relação muito promíscua, né? Você tem pessoas que estão hoje na política que são donas de canais de televisão, de rádios e jornais em vários lugares do Brasil. Então, ver essas coisas, de fato, incomoda, assim, né? E esse incômodo vem para mim de muito tempo, assim mesmo, de questão de injustiça, uma coisa que sempre mexeu muito comigo. Então, e como eu trabalho nesse meio, falei, cara, como eu posso usar o que eu conheço, o meu trabalho, para mexer alguma coisa nesse sentido, né? E, cara, a internet, ela revolucionou a sociedade completamente. E a gente tem mais da metade da sociedade que está fora da internet ainda. Então, assim, não dá para... Isso é uma coisa que não dá para continuar, assim. O caminho é em direção à conectividade total. Então, a gente está contribuindo para isso. E a gente quer, na verdade, que isso seja feito de uma forma mais horizontal, menos empurrada goela abaixo. Então, nesse sentido, é isso que me motiva e é o que motiva também as pessoas que estão hoje na Colab trabalhando. A gente quer poder trazer esse poder de volta para a mão da população mesmo. Só uma última dúvida, quantos vocês são? Você tem esse número? Cara, então deve ter umas 13, 14 pessoas, assim, pelo Brasil todo, né? E é muito legal que o modelo de trabalho que a gente tem, assim, se tem um cara de algum estado que a gente não tem nenhuma representatividade, o cara, quero trabalhar com vocês, cara, tá na cooperativa já, entendeu? O cara fez o contato com a comunidade, conseguiu o recurso de alguma forma, tá precisando, traz a galera da Colab para cá, de certa forma o cara já é um cooperado com a gente, não tem muito essa barreira, entende? A gente quer mesmo, inclusive, que essa forma de trabalho que a gente usa como nossa e está replicando para as comunidades onde a gente vai, que isso seja também uma maneira das pessoas poderem se empregar, né? De alguma forma, poder gerar trabalho para si próprias, sem depender de política pública, nada disso, porque, enfim, é difícil depender disso, né? Maravilha. Não vou dar esse mole igual outro dia, não. E como a gente tem mais 15 minutos, queria abrir para ver se mais alguém tem pergunta. Sei que no primeiro momento, quando a gente pergunta, ninguém levanta. Mas se alguém mais tiver... Tá bom. Não, eu acho que independência completa não tem. Vai ter uma interdependência sempre, assim, porque acaba que a gente vira referência para aquele assunto, né? E a gente também não pretende ensinar telecomunicações. A gente pretende ensinar o cara a manter aquela rede específica ali do jeito que ela está. Fumaça, por exemplo, esse lugar em Mauá, a instalação está feita lá e a gente colocou certos componentes lá dentro que permite que a gente veja como é que está a rede daqui. Então, às vezes, a gente olha e fala, caiu, deu algum problema. Aí alguém já entra em contato com a gente de lá. Mas outro dia aconteceu, a gente estava nesse encontro da Colab, esse primeiro encontro, e aconteceu um problema. Teve uma tempestade, é um lugar realmente que venta muito, a antena virou. E a antena virou, o link que está vindo lá de Resende para cá não está mais pegando, e ninguém mais tem internet. Aí a gente falou, cara, sobe lá e vê se consegue desentortar. Aí o cara foi lá, desentortou, funcionou, voltou a funcionar, ficou super feliz, botou a rede para funcionar sozinho, sem ninguém, entendeu? E aí eu acho que isso deu mais motivação para eles, entendeu? Você vê que você está conseguindo fazer, você fica mais animado, né? Então, Fumaça é uma comunidade que precisou mais, hoje precisa menos. Acho que então isso é um processo com o tempo também, entendeu?
E aí, às vezes, as pessoas, sei lá, se mudam, saem de lá, tem que formar novas pessoas, isso pode acontecer também. Mas aí, eu acho que quando você aprende a tomar conta de si próprio em relação a qualquer assunto, você não quer mais que ninguém faça para você. Então, acho que o bichinho mordeu a galera de fumaça, entendeu? A gente acredita que isso vai acontecer com todo mundo. Mais alguém tem pergunta? Então, eu vou caminhar para encerrar, mas eu queria deixar um trecho da Constituição brasileira mesmo, que é artigo 5, para a gente lembrar o quão importante é seguir discutindo isso, porque é de fato um direito humano. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferências, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Enfim, com essa aula dos dois aqui, eu acho que a gente pode pensar em sair daqui mais motivado a poder contribuir com a comunicação como um direito humano mesmo. Isso que o Sideral pretende fazer, seguir fazendo. E por isso que no próximo mês, a gente vai estar discutindo o empoderamento digital. Então, é uma honra para a gente ter tido vocês aqui conosco. A gente convida para voltarem aqui, porque, de certa forma, a gente também discutiu empoderamento hoje. E se a gente veio da produção independente, está tentando discutir ser independente, na verdade, o que a gente quer é um instinto mais comunitário, que essa independência venha de uma correlação de forças, né? Que não seja necessariamente um embate, mas uma correlação de esferas, como a ideia da Rádio Alice, lá do Guattari. Então, obrigado a todo mundo que veio passar tarde e noite com a gente aqui. Obrigado a vocês, uma honra. E estamos aí mês que vem. Valeu. Exatamente.